façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Pô, eu acho que ele tinha mais de 1000 processos se ele baixasse no Brasil. Em primeiro lugar, que o caso dele não era prisão, né? Porque ele debatia com... Mas ele tinha muito processo, né, também. Porque as pessoas se sentiam ofendidas com as palavras. E eu acho que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, ela é uma liberdade plena e é a que deveria ser resguardada. E era assim até 10 anos atrás. Na verdade, até 2018, Carol. Aqui, tu tá falando no Brasil? No Brasil. Em 2018, você fala... O Olavo falava o que queria. Eu tô nessa indústria fiscal vital há muito tempo. Igual o cara do Pica-Pau. Tô na indústria vital há muitos anos. Pega o próprio Constantino, tá até mais tempo que eu. Cara, nós nunca tivemos medo de sentar o pau no PT. Eu chamei a Dilma de jumenta, com esse nome, numa entrevista de página inteira no Globo, em 2014, se eu não me engano, 2014. E não tinha problema nenhum. Porque o jornalismo era isso também, né? Principalmente um jornalista. Era, mas... Um crítico, um opinativo, alguma coisa. Isso começa a virar a chave em 2019 no Brasil. Em 2018, nos Estados Unidos, você começa a ter os primeiros perfis cancelados por rede social. Mas isso é uma onda mundial. Por isso que quando a gente fala que é uma onda mundial, a gente percebe que essa questão do politicamente correto, do cancelamento, não é só o Brasil, é no mundo inteiro. É uma onda de poder, de domínio da informação, que tem na plataforma digital o canal perfeito, né? Porque daí os estados se submetem às empresas e botam uma lei onde elas têm que fazer esse papel de polícia, e que se ela não faz, ela também vai ser punida. Mas vocês, deputados, podem pegar os exemplos, e quanto... Por isso que eu falo que a fricção mas há uma inconsciência da importância disso, porque a própria esquerda deveria ser a primeira a defender. Porque, é claro, porque é pro lado deles. Mas, por exemplo, assim, o caso dos ministros supremos que são autoritários. Poxa, ele bloqueou desde a direita e o PCO também, né? Mas daqui uns dias, se ele não for com a cara da esquerda, começa a bloquear a esquerda também. Então, mas eles, como eles não têm escrúpulo, eles se conformam rapidamente ao sistema. A preocupação que eles devem ter é quando estes caras se cansarem do PT. Porque eles já cansaram uma vez. Sim. E aí... Os donos do sistema, né? Do mecanismo. Exato. Tudo que eles fizeram com a direita, eles podem fazer com a esquerda neste sentido. Agora, os jornalistas... Você acha que a Miriam Leitão está preocupada com a liberdade de expressão? Miriam Leitão vai falar o que ela quiser sempre. A Vera Magalhães vai falar o que ela quiser sempre. Sabe por que o que ela quiser? Porque o que ela quer falar é o que eles querem ouvir. No máximo, a Miriam Leitão vai fazer uma coisa pontual contra uma coisa que o cara falou. Eles nunca vão contra. Não vão, porque é da natureza porque é a visão deles. do mundo deles também, né? Repete o que eles pensam. Exato. Agora, você acha que a gente estava falando do Bolsonaro, e o Bolsonaro, desde o final do ano passado, ele está recluso. Ele foi ali, uma reunião do PL. Ele tem trabalhado todos os dias lá em Brasília. É bem fácil de acessar. Eu lembro quando ele era presidente, era mais difícil, questões de agenda e tal. Mas ele fica no partido, ele tem uma sala, a Michelle tem outra. A Michelle está coordenando o PL Mulher. Teve uma afiliação de 30% a mais desde que ela está coordenando. E semanalmente ela está fazendo eventos em todos os estados do Brasil. Então ela reúne, assim, muita gente para incentivar. Já vou chegar lá. Para incentivar as mulheres a participarem da política. Eu acho que essa é uma política que eu apoio para inserir a mulher na política. Uma mulher com propósito, mulheres que queiram realmente participar. E não é uma proposta que tem uma deputada do nosso partido que quer botar a cadeira cativa para mulher, 20%. Cota. E a cota, né, as cotas. Eu tenho um projeto contra a cota. Você sabe que esse ano a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que cota é inconstitucional também, né? Mas eu tenho essa visão. Aqui decidiram, não acabou. Ótimo. Explodiu. Eu vou pegar esse precedente para poder debater. Acabou, a Suprema Corte decidiu. Mas isso é fabuloso. Cota, a cota, ela divide. Ela mais divide, mais cria antagonismo do que inclui. Não, e independente de se ela é boa ou não, que é o que a Suprema Corte decidiu, é que ela é inconstitucional.
Porque, assim como... Mas no Brasil não existe mais um debate formal, assim... De Constituição. Tipo, a princípio da lei, todos são iguais perante a lei. Exato. Tá na lei. Exato. Sem distinção sem distinção, sexo, qualquer raça, distinção. blá, 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 blá. Não existe uma discussão assim no Brasil. A lei é literal, é assim e é assim que tem que ser cumprida. Exato. Sempre tem a contaminação pela dívida histórica, pelo não sei o quê. E aqui teve até esse ano. Aí a Suprema Corte falou Fabuloso o óbvio. Que isso viola, aqui se chama Equal Protection Clause, né? Que todos têm a mesma proteção diante da lei. E que se você está segregando... Privilegia um, você desqualifica e que também outro. viola a lei dos direitos civis que impediu segregação racial. O que é óbvio. É evidente. Paulo, quero te perguntar uma coisa depois sobre federação. Mas antes, só para responder. Então, hoje em dia, por exemplo, o Bolsonaro trabalha no partido, ele apresenta honorário, ele está tendo muito espaço pelo Valdemar. O Valdemar realmente tem uma consciência muito clara nas reuniões, uma gratidão imensa também, porque até então ele sempre teve partido minúsculo, né? Até o PL, o PR, depois PL, e era sempre minúsculo. Fala que o Valdemar, as pessoas que o conhecem, e eu não o conheço, eu só o entrevistei uma vez, mas com todos os defeitos do Valdemar e tal, as pessoas falam que ele é um cara que cumpre o que ele promete, né? Até então, eu vi ele cumprir sempre, e ele tá assim, sabe aquela pessoa que tá apaixonada, assim, por alguém? O Valdemar, ele tá, você vai num evento, ele tá assim com a Michelle e com o Bolsonaro, ele fica assim, sabe, os olhinhos brilhando, assim, e que tenta bacana. fazer todas as vontades. Então, tipo assim, ele realmente deu a liberdade para eles trabalharem. E se permanecer assim, eu acho que a gente tem a possibilidade do ano que vem fazer um grande partido nos municípios e nos municípios, né? Fazer vereadores e prefeitos e formar um grande partido de direita, se continuar. Porque o Bolsonaro vai ter a liberdade de fazer os apoios, a Michelle também, acho que vai ter um grande êxito. A Michelle evita falar que vai ser candidata, porque eu acho que se ela chegar a falar isso, já vai ter um processo de perseguição e inelegibilidade. Então, eu acho que eles são muito... e o Bolsonaro comentou em off pra gente num jantar lá em Santa Catarina que ele acha que ela não iria de candidata, assim, que ela iria para senadora do Distrito Federal, algo assim, numa próxima. Mas para presidente, ele acha que não, né? Eu acho até que ele tem um pouquinho de ciúme, né, dela, se for falar. Que ele não admite essa possibilidade. Ela para senadora, beleza, mas a gente percebe que ele não gosta muito da ideia, sendo bem sincero, assim, sabe? Não é para dizer que ela não é candidata, é o que a gente percebeu. Aliás, eu não sei se já aconteceu, porque eu tô sem olhar o telefone, mas hoje o Bolsonaro fará uma cirurgia, né? A cirurgia dele de... Ele foi fazer uns exames em São Paulo? Acho que é hoje a cirurgia dele. Eu não lembro como é que tava, mas ele tava pra talvez fazer uma cirurgia. Então essa informação você teve de primeira mão. Então, assim, as pessoas orarem por ele. Não, e esse problema não tem solução. Tipo, ele vai ficar o resto da vida... fazendo cirurgia, né? E é uma coisa que se você sair pra comer com ele, etc., você vê que ele à noite já não come mais direito, porque ele fala que se comer tem refluxo, né? Passa mal, etc., e tudo consequência da facada. Então, as pessoas puderem orarem e rezarem, importante. Os católicos rezarem, os não católicos orarem pelo Bolsonaro para que ele tenha uma boa recuperação, porque é uma pessoa que, além de ser doou um cara a vida muito pelo legal, Brasil, né? É uma pessoa que a gente tem que ter uma gratidão, porque... Não, tá disposto e doou a vida pelo Brasil. Não foi mole, porque você pode ter críticas, e eu faço críticas duras a estratégias, ações, eu penso muito diferente da forma como ele age, no sentido tático, estratégico. Sim, na hora que ele estava lá, né? Não nos valores. Sim, com não certeza. Nos valores, não nos princípios, não nos... E ele é uma figura muito... É um herói nacional, né? É, uma figura muito... Vai enfrentar o que ele enfrentou. Mas você vê nesse momento... Eu achei interessante o que você falou que eles vão ter liberdade. Eu não acredito no Bolsonaro ter liberdade para fazer nada. Eu acredito que não vai ter liberdade nem de ir e vir. E nem de fazer vídeos para apoio para candidatos? Já não, qual o último vídeo que o Bolsonaro fez? Não, é que... Ele tá nos corner. Agora sim. Não, com essas você últimas... acha que vai melhorar? Não, é que isso eu falei antes de começar essa perseguição mais intensa, né? Porque agora... não sei se é verdade, o advogado diz que não, mas todos os veículos dão como certa a delação do Cid. Sim. O Cid realmente... foi o cara que estava do lado dele 24 horas. Sabe tudo do Bolsonaro. Eu lembro que sempre estava do lado. Assim, as coisas que eles querem pegar do Bolsonaro, eu não acho que me surpreenderia muito. Eu também acho que não, tem muita coisa para falar, assim. Então, eles não vão pegar o Bolsonaro numa corrupção, no propinoduto, não sei o quê. Mas o que eu acho que... Por exemplo, no 7 de setembro do outro ano.
que deu aquela intermediação lá com o Temer, com o Alexandre de Moraes ameaçou. Eu não sei se você lembra que estava sendo ameaçado de prender ele, porque estavam com medo que ele fizesse alguma intervenção, alguma coisa. Eu acho que no máximo ele diz assim, eu pensei em acabar com o totalitarismo do Supremo, sei lá. Acho que isso é o máximo que vão pegar, tipo, de pensar em limitar algo que precisa ser limitado, que é os abusos totalitários do judiciário. Eu acho que eles vão falar de 3 coisas. Eu acho que eles vão falar que o Cid talvez fale dessa questão do cartão de vacina. Tem essa questão que foi mal. Que é uma coisa bagatela, diminuta, ridícula. Vão falar, eu acho, sobre essa questão das joias. Sim. Onde também não sei se há culpa ou não, até porque se tem uma questão jurídica de discussão de se... Sim, parece que havia uma norma até o Temer autorizou. Uma portaria. Autorizou. E ele mesmo revogou. Então, então era autorizado até então. Então dá questionamento se pode ou não. Exato. Isso é bem tranquilo. E não houve prejuízo. Não houve dolo também. Não houve dolo, não houve prejuízo, não tem materialidade nenhuma, porque ele recuperou tudo. Então, exatamente. Mas eu acho que vão falar. E a questão do final do ano passado, onde havia discussão, e eu não sei como é que é o posicionamento do Cid de claramente o processo eleitoral tinha sido um processo, vou falar problemático, só pela tua presença aqui, para não te atrapalhar. O eleitoral tinha sido um tendencioso, né? Tendencioso. A quem estava à frente do tribunal, ele tinha uma tendência clara, uma parcialidade. Uma parcialidade. Beneficiava um lado e censurava até coisas. Lembra que eu fiz um post falando que, cuidado, que o Brasil vai virar uma Venezuela. O Zanin, que agora é o Zanin, que agora é ministro, ele entrou com uma ação contra eu e outros parlamentares para tirar esse post. Sim. Então assim, censura de ideias. Sim, completo. Você não pode projetar o que você acha que vai acontecer com a eleição do seu opositor. E isso durante a eleição eles faziam o tempo todo para censurar só um lado. E claramente havia uma discussão do que fazer a esse respeito. Claramente havia essa discussão. Bolsonaro. E outra coisa, questionar o processo da democracia é extremamente natural. Querer cédulas físicas para auditar um processo que não é auditável é extremamente natural dentro de uma democracia. Se você não pode nem falar isso, a pena de ser inelegível, isso já não é uma democracia. Nós já vivemos um país autoritário, onde você não pode questionar os sistemas que são implementados por órgãos que devem se supervisionar e se auto-confrontar para você chegar a uma credibilidade ao eleitor, porque a democracia é feita para o povo, que é o povo é o destinatário do voto. Então, assim, eu acho muito problemático o que a gente está enfrentando. Em se não me engano, 2004, todos os partidos de esquerda, inclusive, assinaram um projeto para que em 4 anos fosse feita uma cédula física. E agora, só porque o Bolsonaro... O Flávio Dino tem vídeos dele falando. Então, assim, Bolsonaro ser declarado inelegível por causa disso já é problemático. Continuando só as coisas que eu acho que o Cid é capaz de falar, é que ele deve falar sobre as discussões, se ele for falar, as discussões que aconteceram no final do ano passado, sobre o que era constitucionalmente permitido de ser feito para impedir os desmandos do Alexandre. Como é o caso daquele documento que acharam com o Anderson. Que são discussões. Que é um estado de defesa. Ou seja, possibilidades. Exato. O que é possível, o que não é possível. E no final das contas, para culpar o Bolsonaro, se ele é culpado de alguma coisa, é moralmente culpado de não ter feito nada. Na visão de uma parcela significativa da sociedade. Eu acho que o Bolsonaro é culpado por não ter feito nada. Na visão de 57 milhões de brasileiros. Agora, querer culpá-lo por uma intenção. Por uma intenção. Por uma projeção. É que nem o Dallagnol foi cassado porque possivelmente teriam processos administrativos. Exato. Né, que não chegaram ao fim, que não o condenaram. E ele foi cassado por uma prospecção. Eu acho até que o Dallagnol deveria ter sido condenado em vários processos administrativos. Só que como não foi... Em tese... Em dúvida pro réu. Ele é candidato, foi vencido. Na dúvida, na dúvida em favor do réu. Vocês precisam corrigir a possibilidade de vocês, ou pior, um tribunal tirar o mandato de vocês. O mandato Mas de vocês... isso, eu vou te falar, isso normalmente, se o parlamentar ele tem bom trânsito dentro da Câmara, ele não vai ser cassado. Normalmente é alguém que tem um antagonismo dentro e é uma questão política mesmo. Sabe? Você acha que vem mais cassações, é isso?